Diálogos 83, mais uma edição, sempre um papo instrutivo e divertido, com gente fina, elegante e sincera. Um bate-papo que, além de te deixar mais bonito, também te deixa mais inteligente. Hoje receberemos aqui o mestre Jedi, o grande professor Santana, de todas as escolas, de quase todas as escolas do ensino básico e da UEPB, onde ele deixou muita saudade quando disse: vou me aposentar. O pessoal lá ficou chorando, chora até hoje, sente saudade até hoje. Bem-vindo, professor Santana, boa noite. E o grande professor de História de Zâmbia, que está aqui na mesa novamente para dividir as perguntas aqui para Santana, que acho que Santana tem umas 4 vidas aí em uma só, né? Então tem que ser 2 pessoas para poder fazer essas perguntas. Bem-vindo, Santana, boa noite, fique à vontade aqui, a casa é sua, viu? Boa noite, primeiramente queria agradecer pela participação, né? E ao mesmo tempo satisfeito a responder tudo que vocês queiram, né? Pode falar. Não, pode continuar, fica à vontade. O brejeiro aqui, que vai fazer 80 anos agora, está ativo ainda, né? Esperando aí mais 10 anos para fazer 90. Não, vamos esperar aí mais uns 50 anos, né? Que é isso aí. Vai virar a múmia. Eu ouvi dizer que o povo de Serraria, quando morre novo, morre com 100 anos, né? É, né? Bem recentemente, uma vizinha minha morreu com 104 anos, né, dona Eunice. Mas eu não cheguei a isso, não. Minha vida está premeditada aí para chegar pelo menos aos 80 e pontinhos. Mas, rapaz, ele já está diminuindo, era 90, aí depois 80 e pouco. E que é isso, Santana? Já fez tudo que você tinha que fazer por aqui, já está querendo ir embora? Na minha vida, até agora, eu acho que a média de vida que eu vou levar é uma média de vida alta, viu? Porque eu sempre trabalhei, estou somente há 54 anos no ensino. Somente? Somente, 54 anos no ensino e 54 anos desgaste um bocado. Então você tem que fazer da vida de professor, né, uma vida que você ensine, lucre, divista-se para não envelhecer antes do tempo. É verdade. Agora, Santana, já que você está dizendo que está com 80 anos, já está muito velho, não sei o quê, mas está aí com vitalidade. Minha esposa, inclusive, comentou uma coisa muito interessante pela foto, viu? Ela olhou a foto e disse: quantos anos ele tem? Romão disse: tem 80, mas está com o olho vivo ainda, ele tem pelo menos mais uns 30 anos de vida, viu? Com esse olho vivo aí, pode perguntar a ela que ela vai confirmar, que ela disse: está com o olho vivo aí, tá ligado aí. Mas vamos começar do início. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na sua casa. Você foi bom aluno? Nem sempre. A minha vida escolar de grupo primário foi bastante tumultuada. Aqui em João Pessoa eu passei por 3 grupos escolares. Passei pelo Dom Adalto, passei pelo Isabel Maria e terminei no grupo Tomás Videiro ali no centro. Tá? General Osório. Dando sempre trabalho. Tá? Vi melhorar um pouquinho quando fui morar em Serraria. Eu morava aqui em João Pessoa e minha mãe foi tomar conta do engenho dela, que estava arrendado. E, para falar a verdade, eu comecei a estudar já com a idade bem avançada. Fui incentivado por 2 grandes mestres, Dr. Miguel Lavínia Ramos e Dr. Aora, no qual eu comecei a tomar gosto nos estudos, através de uma competição, competição bem saudável de sala de aula, onde se competia para ter a nota melhor. Aí eu comecei a estudar. A partir daí, ingressei na Escola Técnica Federal, na época minha ainda era Escola Industrial Coriolano de Medeiros, depois passou já. Nesse tempo de escola técnica, foi um tempo bastante tumultuado, que foi exatamente no regime militar, no auge do regime militar, 68, 69, 70, onde a censura era de tudo. E tinha do outro lado, na diretoria, Itapuã, Botagino, que não preciso falar, que era mão de ferro.
Posteriormente, passei um bom tempo sem estudar, aí fui viver da topografia, vivi 12 anos de topografia, para sustentar a família, que eu já era casado, e depois eu tentei entrar na universidade. Isso já aí, eu estou em 1973. Em quantos anos, Antônio? 73, eu tinha aí uma faixa já de 25 a 28, de 27 anos. Ingressei no curso de economia, fiz vestibular, ingressei no curso de economia, mas a matemática me espantou. Era matemática financeira, mas que a todo custo exigia. E através de uma disciplina do curso de geografia, eu terminei ingressando no curso de geografia, no bacharelado, por conta da disciplina chamada aerofotogrametria. Aí tomei gosto. Antes de terminar o curso, já estava nos colégios ensinando a geografia. Ô Santana, mas voltando à história dessa competição em sala de aula, você pulou uma parte aí que você disse que a competição era com a menina, né? Era com Berta, porque em Serraria você tinha uma família conceituada, que era a família Carvalho, de empresários, né? E que uma das sobrinhas de Antônio Carvalho competia. A competição era na disciplina francês, para ver quem sabia mais francês. Né? Na época, praticamente não existia inglês, as culturas inglesas não existiam. E eu angariei essa competição, terminei meus cursos, né, que tinha que terminar, para você chegar à conclusão, terminou essa menina que competia comigo, Berta Carvalho, irmã do meu chamado Aurélio, terminou sendo minha aluna em Guarabira. Que coisa linda. Agora deixa eu lhe botar numa confusão. Diga. Que eu fiquei doido para perguntar lá e fiquei com vergonha. Diga. Na época dessa competição, você entrou nessa competição porque a menina era bonita? Não, a família Carvalho, tudo era a família de elite, né? Ariana, a família Ariana, na época, né? Inclusive tinha a família, muita gente que dava uns pulinhos fora, né? Essas coisas todas. Mas a família desconceituada, né? Inclusive, o irmão delas, que eram duas irmãs, foi amicíssimo de infância, Aurélio Carvalho, chamado Lelo, né? Porque minha infância foi tumultuada, Serraria. Pintei e morei, tudo que tinha direito. Na minha terra eu fiz, né? Filho de senhora de engenho, minha mãe era mãe solteira, Lili Guedes, mas que fui criado com toda a regalia que podia ter. Agora, mão de ferro. Na hora de levar uma situadazinha, levava. Mas tu apanhasse muito, Santana? Cheguei. Na época, Foi nessa época que você começou a ter uma apreciação, assim, pela... Foi, exatamente. Eu comecei a apreciar o líquido brancoso, altamente, né, salutar. Foi aí que eu comecei a levar minhas primeiras, né, como se diz, supapos. Ô Santana, aí tu estudou no Cefet, né? Terminou topografia lá? Eu terminei o curso de estrada e ensinei. Ao terminar o curso de estrada, eu passei a ser professor da escola. Eu ensinei 3 anos da Escola Técnica Federal da Paraíba. E quem eram os seus colegas lá? Que você disse que os colegas... Tinha uma sigla chamada LEVE, que era formada por 3 amicíssimos. Luimar Cavalcante, Walter Carvalho e Eduardo. Meu nome era Eduardo, não era Santana, eu era Eduardo Santana. E tinha o resto da turma chamado Salodã, Lopes, Román, Donaldo, Nivaldo, né? Que era a turma em cima do muro. Né? Então, qualquer votação, qualquer plebiscito, qualquer consulta de sala de aula, era 5-3. Mas a gente tinha que coagir os 5. Tirar 3 do lado de lá e baixava isso, às vezes, na pancadaria, entre aspas. Né? Você não paga lanche, dava uns cocorotes e ia levando. Essa era a turma de estrada, que terminou 8 alunos. Né? 8 alunos. Agora diga aí, Levi, Luimar, doutor em física quântica hoje. Walter Carvalho, cineasta de mão cheia. Que pouca gente sabe que ele é paraibano, Walter Carvalho. Irmão de Vladimir Carvalho. Né? E José Eduardo Santana,
que era eu. José Eduardo Santana, grande professor de geografia. Sim, terminei me dedicando à geografia, e nesse geografia, se você contar de 75 para cá, exatamente meu tempo que eu ensino geografia, que vai fazer 49, vai fazer 50 anos. Ó. 50 anos. Para você ter uma ideia, o primeiro vestibular que eu cobri, que houve um bizu, estourou um bizu aqui espetacular, porque antigamente as provas da Universidade Federal iam para Campina Grande numa Kombi. E nesse trajeto de João Pessoa a Campina Grande, desaparecia geralmente um pacote de prova. Né? E esse pacote de prova era o bizu. Né? Era o bizu. Né? Hoje já pode Então, dizer que o crime prescreveu já. Não resta dúvida. Quantas e quantas vezes a gente não dava o café da manhã, 4h30 da manhã, estava convocando os alunos para o café da manhã, antes da prova, mas deixa que a gente estava, né, com alguma coisa a mais. Aí dava aquele, aí a gente subia. Né? Mas esse bizu foi feito no desaparecimento dessa prova, que a Universidade Federal anulou as provas e fez prova em cadernões, mimeografadas, a verdade é essa, que eu me lembro como se fosse hoje, caiu 3 questões. Uma questão de história foi o Código de Hammurabi, olho por olho, olho por dentro. Geografia foi sobre a urbanização brasileira, e houve, na época existia o SPB, do regime militar, né? Que era falar da estrutura fundiária brasileira. Esse bicho não foi. Né? Lá para frente houveram outros, mas esse eu já não usufruía já do meu saber, entre aspas, né? Doido para pegar também. Mas, Santana, e me diga uma coisa, e como você decidiu fazer geografia? Como foi essa decisão? Porque estava em economia. Porque o básico, né, dos cursos de humana, economia, né, passava por uma matemática. Então era matemática que no semestre você via todos os conteúdos do ensino médio. Então era puxado. E geralmente quem dava era economista. E eu sei que a matemática me espantou. Na época podia transferir, ainda eu fiz 2 períodos de economia, né? Cheguei a pagar economia, microeconomia, porque tinha micro e básico. Aí eu achei a transferência, o curso de geografia, e lá no curso de geografia eu me adaptei bem, me identifiquei. Você achou, né? Se achei, porque a turma era uma turma já de idade, né? De idade, apesar de ser, tinha uma descendente de italiano, de Holanda, Troca, que era a vovó, né? A matriarca do curso, e tinha um pessoal jovem, que fazia com que a gente incentivava. Foi um curso de bacharelado, eu não tive coragem de fazer licenciatura na época, porque o professor Jair, que era da cadeira de ensino de geografia, né, quando sabia que a gente trabalhava nos colégios, aí apertava. Queria que a gente testasse, eu disse, sabe uma coisa? Aí eu terminei fazendo só o bacharelado. Né? Mas chegou a fazer licenciatura ainda depois? Não, eu fiz o bacharelado e depois ensinei muito tempo nos colégios. É bom que se diga a você, eu passei pela maioria dos colégios aqui, com exceção de um, Colégio Pio X, né? João 23, Lourdina, Colégio União, Pan-Americano, Afonso Poreira, Santos Dumont, CPU. Afonso CPU, PhD, né? O Genoma, que era aqui na praia. Então, se eu relacionar, vai dar Pio 11, CA, né? Os grandes Os colégios. grandes, certo? Se eu relacionar esse colégio, vai dar uma média de 33 a 34 colégios. Agora eu quero que você diga, vamos jogar pimenta, né, Dinho? Não, vai dar Não, mas diga. Eu quero que você diga, você disse que deu aula em todos os colégios, menos em um. O que foi que aconteceu? Qual foi o colégio e o que aconteceu? O Pio X. Marista Pio X. A vontade era grande, né? Porque eu ia completar meus ciclos de colégios grandes que ensinaria aqui. Mas acontece que houve uma seleção, e nessa seleção requisitaram o meu currículo. E eu, através de um colega, não posso citar o nome, né? Através de um colega, eu mandei esse currículo. Ah, claro, o colega entregou o dele e não entregou o meu. Resultado é claro que meu currículo. Muito amigo. Meu currículo era um currículo espetacular. Né?
Viemos, chegamos. Essa já tinha bagagem de tudo, né? De ensino, de cadeira técnica. Eu comecei a ensinar topografia. Comecei com aula de campo, né? Depois fui para a geografia. Bom, quem perdeu foram os alunos. Quem perdeu foram os alunos. Agora, muito amigo, né, esse cara? Eu pensei que essas coisas dessas trairagens só acontecessem de 2000 para cá. E só em linguagem, só em humana, né? História. A disciplina de geografia tinha uma puxada de tapete que não era brincadeira. Era puxada de tapete. Por exemplo, eu tenho um colega meu que coloquei no campo da geografia, Adinaldo Carneiro, o Ed de Gel. O Ed de Gel, se tivesse a oportunidade, puxava o tapete de todo mundo. E era. Mas hoje está no bom lugar já, né? Eu ajudei muita gente, na verdade, eu ajudei muita gente colocando na disciplina de geografia, mas levei também umas patadas. Né? Umas patadas. Ele ajudou muita gente, não foi só em geografia, não, viu, irmão? Me ajudou também. Por exemplo, o Ângelo, eu arranjei. Né? Tem. Ângelo de Biologia. Biologia é uma sumidade, né? Trabalhamos juntos. No objetivo. Foi. No objetivo de Paiva da Mata e depois o Severino Paiva também. Ângelo estava lá também. É excelente. Mas a equipe de professores. Porque hoje parece que tem um monte de professor Nutella, nem sabe o que é professor Nutella, professor todo afrescalhadinho, todo cabelo com gel. Na época o pessoal era mais casca-grossa. Tinha realmente. Aquela história do cabo que cagou. O cabo se balançava desse jeito que você falou no exterior. Né? Ia para a Alemanha, ia para a França. Não tinha coragem aqui não, que realmente tinha. Teve gente aqui de geografia que terminou ensinando na Alemanha. Mas Santana, e aquela história daquele cara não, que chegaram e tinham cagado na pia da... Isso aí é um fato. Esse pode falar. Esse pode falar. Né? O fato aconteceu na sala dos professores, né, do colégio de Honório Baixinho. Via Medicina. Não, ainda era Rede Medicina, né? Já era aqui, né, para as pessoas. Era Via Medicina. Já era Via Medicina. Rede Medicina foi lá na Rui Carneiro. Foi na Rui Carneiro. Via Medicina. Deixaram lá um bom pacote. Aí, tu falou, quem sabe essa história todinha é um professor muito amigo meu chamado de Bonfilho. Bonfilho de matemática. Matemática, Bonfilho, né? E ele, se não tiver, ele não está vendo bem, mas tal, ouve aquele Bonfilho, que é brincadeira. Parece que ele está morando lá pro lado do interior, parece. Né? Comprou uma propriedadezinha lá, parece que está para lá. Bonfilho é um figuraço. Ele morava ali no Cristo, perto de Leimar, extremamente generoso, rapaz. Fez vários churrascos na casa dele, chamava todo mundo. Tem até uns camaradas que eu vejo hoje nos outdoors que participou muito do churrasco na casa de Bonfilho. E eu fico pensando, mas rapaz, esse cara, não por estar no outdoor, tá certo. Ele tem que fazer publicidade do trabalho dele mesmo, mas por outras coisas, né? Eu disse, mas rapaz, participou tanto do churrasco na casa de Bonfilho e não aprendeu nada com Bonfilho. Mas o clã do ensino foi o CA, né? O CA foi onde se afinou mais o grupo. Onde hoje é o Colégio QI, né? O grupo do CA era um grupo forte, né? Competitivo, amigo. Quem eram os professores do CA? Tu lembra ainda? Na palma da mão. Da diretoria era Alencar ensinando Química, Antônio Anélio ensinando também Química, Paulo de Tarso ensinava Matemática, né? No início teve Trindade, que está aí, né? De vez tomando uma, para não dizer tomando todas, na literatura. De né? Super Aí muito, tinha, o pessoal fala muito. Assis Vale com História, Assis Vale com Geografia, a Biologia, Sérgio Mala, né? Mala veio somar. Todo mundo era puritano quando Mala chegou, né? Todo mundo perdeu a desmantelou todo mundo. Mala foi. É por isso que é Mala. Sérgio Mala. Que coisa, né? Que eu devo um favor a Sérgio Mala espetacular. Quando eu fui fazer meu curso de pós-graduação em Belo Horizonte, eu necessitei de uma mala, né? Você sabe que ele se chama Sérgio Mala, né? Ele contou aqui no podcast. Porque a mãe dele sempre foi negociava com lojas de mala ali na Rua da República.
E Sérgio de Santana deu uma mala. Tu escolhe lá uma mala para tu viajar para BH, Belo Horizonte. Aí eu me achei de uma mala vermelha. Vermelha não, encarnada. Balão encarnado. Aí quando eu cheguei, Belo Horizonte, chegou a mala da esquerda, A mala tem muita história. Né? Acaba competente, né? Estudioso. Né? Tem um bocado de folia, João. Santana, foram quantos anos na UEPB? 34 anos. 34 anos? 34 anos. Indo e vindo. Quartas e sextas. Quartas e sextas. Em algumas sextas eu tive a Quartas felicidade de vir com você na mesma van. E nessas quartas e sextas era cansativo. Né? Mas a gente dava graças a Deus quando terminava, porque a volta era tensa a volta. Né? Qualquer breque numa van daquela, quem vinha dormindo, que eu não deixava dormir. Quem vinha na van não dormia comigo, não. Você lembra disso, Romão? Por que não deixava dormir? Não, rapaz, na sexta-feira ele parava logo naquele posto ali do Guarabira. Na saída. Posto, na saída, comprava logo uma caixinha de cerveja, oferecia a todo mundo. Ninguém queria, né? Não. Ninguém queria para dar uma de direito, né? Mas eu sei que era tensa a viagem, mas era compensativa. Passei muito tempo. Depois, logo no início, a prefeitura de Guarabira, porque logo no início a UEPB era a fundação municipal. Né? Nessa época, né? E o presidente da fundação era Zenaldo Toscano, prefeito, então a gente tinha um ônibus de ida e volta. Posteriormente, esse ônibus saiu, aí passamos a vir em ônibus de Neco do Roger, da Roger. Depois a Guarabirense, ônibus, né? Para a última, a gente vinha na van, né? Que já estava no finzinho de curso. As Guarabira, depois eu deixei bons amigos, né? Boas recordações. Alguns a Covid levou, né? Alguns a Covid levou. E o resto daquela época que eu estudei estão aposentados. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade seguinte. Quem foi meu professor na Federal foi subordinado a mim, porque eu era o coordenador do curso de Geografia. Paulo José, Ana Glória, professora Marceleusa, para você ter uma ideia. Marceleusa foi tua professora? Foi dependente da coordenação. Para você ter uma ideia, na época, para entrar na UEPB, tinha o que indica. E eu, Santana, nunca tinha uma relação, isso aqui, Paulo de Tarso, né? fulano, né? E, claro que nos seguiam, eles faziam uma prova, né? Mas eram competentíssimos. Né? Numa relação 3-4 tinha Paulo José, de Lima. Não, Paulo José tem referência, professor da Universidade Federal. Aí fazia uma prova de entrada. Era prego batido, ponta virada. E Paulo José ainda é vivo? É vivo, figuraça, né? Figuraça. E Marceleusa, vou contar o que os meninos diziam por lá. Era professora de Massachusetts. Ela dizia, quando eu fiz o meu doutorado... José Arnaldo, casado com José Arnaldo, um dos maiores médicos, né? Médicos Sem Fronteira, morreu recentemente. E, na verdade, quando eu morava aqui, eu morei ali na Rua da Palmeira, Rodrigo de Aquino, encostado ao clã de Nevinos. Sérgio Tavares, José Arnaldo, Flávio Tavares, o grande pintor. Sim, então eu tive infância com aquele grupo ali, muito influente. Foi ali quando eu já dei os primeiros passos para essa gente. Já aqui em João Pessoa? Já em João Pessoa. Mas tu é de Serraria, né? Sou, mas eu nasci lá e vim para cá. Depois eu voltei. Eu vim para cá com 2 anos de idade, morei ali na Lagoa. Não tinha mercado central nessa época, a feira livre era ali na Lagoa. Não sei se você sabe a loja Xang, a loja Xang ali eu morei naquela casa, no Sobrado, e a feira era ali. A feira ia mais ou menos ali da entrada da Santos Dumont até o antigo municipal, a feira livre era ali. Depois, em 1952, a Gemini Figueiredo construiu o mercado central. Morei ali muito tempo. Santana, e como você chegou como você chegou na UEPB? Na UEPB. A UEPB tem uma história.
batendo um papo com um amigo meu, amicíssimo, chamado Zé Godoy, que trabalhava junto. Eu disse, Zé Godoy, meu sonho é ensinar na FAFI, a época era FAFI. Ele disse, Zé Godoy de Química? Não é por isso não, você vai ensinar na FAFI. Nessa época o diretor era cunhado dele, Zezinho Chinês, Zé Barbosa, gente fina, já faleceu. Disse, pronto, você não vai levar a carta de recomendação, você vai para Guarabira amanhã e chega lá de Zezinho, desse jeito, diga Zezinho, Godoy me mandou aqui. Ao chegar lá, de imediato, ele desfez o horário que estava feito e me colocou. As minhas primeiras aulas em Guarabira foi no curso de Estudos Sociais, que tinha licenciatura curta, que era História e Geografia, que eram Estudos Sociais. Né? E aí eu comecei. Quando veio a estadualização, aí Guarabira foi incorporada, né? Por Campina Grande, que Campina Grande não engoliu Guarabira, não. Entrou engasgado. Foi mesmo, Santana? Foi. Mas até hoje tem um negócio ainda. Tem. O Campus 3, às vezes é quem decide a política lá dentro. Aí chegou na UEPB na época da FAFIG, foi Godoy de Química? Foi Godoy de Química. Que ainda está vivo, né? Excelente professor de Química, né? Todo mundo fala Nesse bem. tempo aí eu peguei, né, aquele menino Meirelles, que é jornalista hoje, que é do Sapé. Qualquer conflitozinho, ele trancava os portões dela. Né? Hoje não tem aula. Narma Xavier. Eita, era aluno que dava trabalho. Tudo politizado. Nessa época, o PT mandava, desmandava lá, tinha Carlos Alberto. Né? Carlos Alberto, que foi diretor da Academia de Comércio, Balbino, né? Gilvan. O PT mandava e desmandava. Houve uma época lá, 4 anos que o PT foi quem, politicamente. E depois assumiu o pessoal do Arnaldo Toscano. É nesse período que eu fui 3 vezes coordenador de curso. Foi mesmo? Eu nem sabia que você foi. Fui coordenador de curso. Nem lembro que era coordenador de Fui curso. coordenador de curso. Fiz parte da comissão de elaboração do vestibular, que era feito lá. Né? Eu, a Benezé. Inclusive, um vestibular extremamente bem feito. Não, porque naquela... Inclusive, muito mais bem feito do que o da UFPB, diga-se de passagem. Quando eu cheguei aqui, as provas de história eram as mais bem elaboradas, mais difíceis, Então, com um conteúdo assim que exigia muito do professor. Mas não é que eu concordo que eram bem elaboradas, mas eu não considero que eram difíceis. Elas eram à frente até do tempo, porque elas eram contextualizadas. Sim. Tanto a às história vezes quanto a meio geografia cansativa, portuguesa. né? Agora é meio cansativa. Era extensa. Meio cansativa. Mas, Guarabira, eu passei meus final, me aposentei, né? Eu disse a você, estou dizendo que foi compulsório. No dia 11 de outubro eu recebi a carta. E você não queria estar lá. Não, eu não aguentava o tombo ainda, né? Agora, Santana, você é um grande professor. Ô, Romão, ele falou que aguentava um tombo, e acho que ele, da geração dele, acho que é o único que está na ativa ainda, viu? Nas escolas, pelo menos. Godoy tá. Não, Godoy. Godoy saiu. Tá, Áurea Brilhão saiu. Roberto Vilar faleceu recentemente. Eu acredito que do meu tempo A Áurea deixou um dia desse, né? foi. Deixou os 82. Deixou, acho que já faz uns 2 anos. 3 anos. Tem 82 anos, Áurea. Deixou. Valdemir da sua época, Valdemir Pinheiro? Valdemir, mas Valdemir da minha época. Né? Mas é mais novo. É mais Mas já novo. deixou também, eu acho. Né? Valdemir, eu acho que deixou também. O Valdemir tem uns projetos, o Valdemir é inteligente. Aí, Santana, você é de uma geração de grandes professores, né? De grandes professores. Na minha época tinha Rochelle, porque quando o primeiro cursinho aqui de nome foi o AIGA, de Amanda Amadeu. O AIGA começou funcionando no Pio Décimo. Eram 9 turmas de cursinho, 9. Né? A gente deve a Amanda Amadeu porque foi quem inflacionou o mercado. Quando a Amanda Amadeu botou o curso, o professor de cursinho começou a ganhar um pouquinho mais. É o que a gente falou com o Ambrósio, né? Não saber disso, né? Então a Amanda Amadeu foi Quer quem molhar a inflacionou. garganta, Santana? Pode ser. Vem pra cá.
Então foi a partir ali do Águia. A partir do Águia. O Mané Amadeu foi quem inflacionou o mercado. Né? Foi quando a gente começou a ganhar dinheiro. Começou a valorização do professor, né? Aquele que se destaca. Começou O professor começou a ser vitrine para outros. Vitrine, aí pronto. Aí foi aí, pronto. Acompanhando ele, acompanhou o Rodelcio, em 2001. Né? O 2001 também era o segundo do grupo. O Rodelcio também inflacionou, aí depois surgiu outro. União de... Sim, União. De Arrochelle. Sim. Né? União. O objetivo, teve um objetivo aqui que não era daquela rede de São Paulo. Sim. O objetivo de Chico, né? Era encostado à Flor das Neves, a churrascaria, que hoje derrubaram não, o antigo Banco Itaú, aquele lá na Lagoa. Sim. Ali era o objetivo de Chico. Ô Santana, tem uma foto que eu pedi pro Lincoln botar ali pro pessoal poder acompanhar. Deixa eu só fazer uma pergunta, mas Vai. Esse Chico não é o Chico Alves de Português, não, porque é muito novo, né? Era Chico de quê? É Chico era só empresário. Era né? um empresário, né? Que conseguiu juntar aqui a prata da casa, né? A prata de casa. Pegou os grandes professores, fez um Gilvan cursinho. Esteves. Quer dizer que o primeiro cursinho de João Pessoa, assim, a ideia de juntar professores para dar O primeiro curso aqui foi o Ateneu. Funcionava ali na 13 de maio, onde hoje é uma clínica de olhos, né? Que juntou-se Negri, Honório, Luizito, aí foi o primeiro curso aqui. Aí depois do Ateneu veio o Águia de Amanda Amadeu. Aí depois de nome veio o CPU de Moraes. Acredito que eu pensava que o CPU tinha sido o primeiro. Não, CPU. História, muita história aí. O CPU, na sequência do CPU veio o CA. Né? O CA fez uma seleção, né, Foi. Santana? O CA, a gente saiu bem do CA, porque o CA pegou a nata dos alunos de terceiro ano. Aluno bom de João 23, aluno bom de Pio Décimo, aluno bom de fulano, Beltrano, resultado, a gente tinha lá. Fizemos 5 terceiros anos. Aí quando chegou o vestibular, né, pegamos o primeiro lugar geral e das 100 vagas de medicina, acredite se quiser, nós colocamos mais de 60%. Aí isso foi um ribuliço. Como o João Pessoa sempre ensino foi espécie de qualquer luxo, né? Então o CA estourou a boca do balão. Tá? Aí depois do CA, quem é que vem? Né? Vem o PhD. Sim. Vem o PhD. O PhD também foi outro fenômeno. Uma outra equipe. Ali eu já peguei o último ano. 8 terceiro ano, 9 terceiro ano. A gente ficava lá em cima, na hora do intervalo, e isso aí é um coliseu romano de tanta gente. Né? Mas não sei como é que o PhD, um colégio tão bom daquele, foi de água. Que hoje é a estrutura de um outro colégio de Pernambuco que está vindo. Falando de seleção, Romão, a gente está em época de seleção, Santana adora futebol. Olha essa seleção dessa foto aí, que o Lincoln vai apresentar aí. Aí foi um curso que foi criado para ensinar ali onde era o CA Coque, era o Coque. Então você está vendo aí a nata, né? Alguns já foram, você está vendo aí. Só de mulher só tem Socorro Arruda, né? Socorro Arruda. Inclusive uma gatinha, né? Aí, na época, tudo é, né? Mas você está vendo aí que tem Castelo de figuraço, né? O Castelo tanto sabia espanhol, como enrolar e como... Eu devo até Castelo, eu tive um filho que foi para a Espanha, foi ele que deu umas aulas de espanhol. Né? Tem Alencar, que era dos donos. Não, mas peraí, Santana, diga aí quem é quem aqui. Da esquerda para a direita, em cima. Em cima, Alencar, Castelo, Geraldo Oião, matemática. Bem novinho aqui. Né? Eu, Macedo, História, Motinha, inglês, né? Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses, que Motinha vai estar aqui também. A história de Motinha é espetacular, né? Motinha começou vendendo frutas. Eu que sei. Socorro Arruda. Bem novinha. Aí vem de física. Alexandre, né? Alexandre.
Flávio. Fernando, né? Fernando, Carlos Campos. Aí vem Evandro. Evandro criou um colégio aqui, o Genoma. Ixi, rapaz. Acoplado com a Cheta mais não deu certo. Francisco Cisvale, né? E Sérgio Mala. Né? Sérgio Mala é esse último aqui? Cara, todo gatinho, rapaz. De óculos escuros? Que botou todo mundo aí na perdição. Diferente demais, cara. Sérgio Mala. Eu acho que Motinha, Santana, tá beleza, tá, é fácil conhecer. O Sérgio Mala totalmente diferente aqui, viu? Evandro, se conhecer Evandro? Sim. Evandro hoje tá gordo, tá? Evandro é de tudo hoje. E detalhe de Sérgio Mala... Hoje é chai. Mano, chai. E o detalhe é que Sérgio Mala já com o celular ali, né? Já ostentando já. Né? Só quem tem celular já tá cheio de dinheiro, né? Macedão me ajudou muito. Macedo. Castelo era um espetáculo. Rapaz, o chat aqui tá bombando, mas eu só vou dizer os comentários aqui pro pessoal no final, né? Que é pra segurar a audiência. Tem essa técnica, né? Santana, aí você nesse grupo de grandes professores, você é um grande professor também, mas eu vou querer saber o seguinte, jogar outra pimenta. O que foi que mudou no ensino de geografia de 40 anos para cá? Mudou muita coisa, as provas estão diferentes, a maneira de ensinar está diferente, está faltando conteúdo nessa galera que está dando aula hoje? Não. Em primeiro plano, eu vou dizer o seguinte, o próprio interesse do aluno. Você pegar um aluno da década de 70, final da década de 70, início de 80, o interesse era maior. O interesse era maior. As provas de PSS eram provas elaboradas pela Universidade Federal. Nós, professores, levávamos uma vantagem muito grande, porque a gente tinha contato com o professor, né? Esses professores da Universidade Federal que elaboravam já tinham passagem pelo ensino médio, sabiam o que era o ensino médio, né? Porque se você, os últimos PSS aqui da Federal, e era pessoal que vinha para ensinar aqui já com doutorado. Nunca tinha passado numa sala de aula do ensino médio. E, é claro, empurrava nas questões de prova suas teses. Houve um caso, não sei se lembra. Lembro. Né? Botou o próprio texto. E a prova foi a prova de tese dele. Só saiu religião. 3 questões. Né? História. Só religião. Então, o resto era assim. Foi uma prova de história da religião. Mas mudou muito. Mudou primeiro o interesse do aluno. Segundo, então um bocado de professor, não estou menosprezando, sem conteúdo não, sem saber o que queria, né? Saber o que eu queria aqui, eu estou me referindo, né, à qualidade, começou a cair a qualidade, que caiu nele. Né? Eu me lembro muito bem que às vezes não tinha professor de geografia, mas vinha gente do sul do país que não sabia geografia, mas aí criaram a tal da chamada atualidade. Né? Atualidade, que hoje a gente chama de geopolítica, que não tem nada, tudo é geografia. Né? Aí foi inflando, como diz, inchando, aí começou a cair. Né? O professor, hoje na atualidade, tem professor que não sabe manusear um data-show. É capaz de manusear um data-show. Tem gente que não sabe usufruir das técnicas que existem. Né? E me diga uma coisa, dá para separar a qualidade de geografia física ou está interrelacionado? Não, por exemplo, hoje você vê essa prova do Enem agora, caiu uma geografia do que história, do que sociologia, do que filosofia. Foi. Mas por que a gente diz? Porque a geografia física ambiental se destaca. E muito de sociologia estava dentro de geografia. Mas a prova de geografia, hoje a geografia é bem mais fácil de estudar e bem mais fácil de se ensinar. Né? Um bom aluno, se ele tiver gosto do ensino na sala de aula, ele está bem orientado a estudar. Né? E são poucos. Né? São poucos. Né? Agora tem um fato importante, que eu venho notando. Filho de imigrantes. Sabia disso? Não, conta. Filho de imigrantes, geralmente, tem uma tendência a estudar mais do que o pessoal.
É mesmo? Já notei sobrenome de imigrantes, principalmente os italianos. Né? Chegam com vontade. Chegam com mais vontade do que o pessoal. Olha aí. Dos Souza, dos... Né? E nem imigrante, nem ser imigrante, tem imigração que não dá. Só pegando um gancho, porque ele falou de uso de tecnologia, e a gente dava aula num curso militar, chamado curso Barão, do Coronel Fernando, boa pessoa, né, Coronel Fernando? Gente fina. Aí eu levei, Romão, uma folha com as questões coladas, né, recortada, muito bem feita, colada, para ele só fazer a xerox. Aí o coronel: professor Santana, o senhor trouxe a sua prova? Aí ele deu o pendrive. Eu fiquei morto, cara. Fiquei morto. A partir dali eu nunca mais recortei. Isso tem uns 15 anos, né? Mas eu digo a você, aqui que tem gente ainda, não sei se estava ativa, tem gente que foi professor de história, não vou citar o nome, que até pouco tempo não sabia pegar o notebook e colar a figura para estar no outro, não sabia. Então, usufruía de quê? Na técnica do recorte. Né? Da tesoura e colar. Né? Você sabe quem é. Sei. E era uma técnica. Quando eu comecei a dar aula, era muito comum também o cara colar as questões em cima de um papel. Recortar a tirinha, né? Tinha gente que recortava bem direitinho, tinha gente que recortava direito e tal. Pra mim foi uma maravilha esse negócio de Word, de computador, porque eu não sabia fazer isso de jeito nenhum. Agora, Santana, aproveitando que você está por aqui, a gente não pode... Né? É a mesma coisa que o cara tá com o violão, eu, rapaz, vai tocar uma música aí. Eu queria que você comentasse aí, leve o tempo que você achar necessário. Vou fazer duas perguntas. Tá? A primeira, vamos para... Você quer começar pelo local ou pelo universal? Vamos lá. O bom geógrafo vai de local para chegar ao globalizado. Vamos começar pelo local. Eu não podia deixar de perguntar isso. O que se esperar do próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva? O governo vai ser meio tumultuado. Tumultuado, que eu digo, pelo posicionamento. Né? Quem vai fazer a oposição? Né? Quem vai fazer a oposição? Eu espero que nos 2 primeiros anos de gestão de Lula, ele ajeite a casa. Né? Se ele ajeitar a casa, os 2 últimos para trabalhar, ele vai acabar com esse negócio e vai se candidatar à reeleição. Ele disse que não quer, mas se ele ajeitar a casinha direitinho da gente, os 2 últimos anos trabalhando, ele vai ser reeleito. E ele disse que não quer. Ele não quer. Agora eu vou pegar você aqui. Hoje eu estava ouvindo rádio local, e o radialista já estava cobrando atitudes de Lula. Então, assim, ele oficialmente é presidente a partir de 1 de janeiro, correto? Mas já tem gente cobrando se ele já fosse presidente. Como é que administra isso, essa cobrança? Vai haver muita cobrança. Você está dizendo que com 2 anos ele vai levar 2 anos para arrumar a casa. Tem gente que já está cobrando que ele arrume a casa hoje sem ele nem ter entrado. Como é que faz isso? Como é que equaciona isso? Eu tenho a impressão que o pessoal que está usufruindo disso aí é desestabilizar. Desestabilizar. Aqui nós tivemos candidatos que trabalham na imprensa, que foi candidato que já vem cobrando há muito tempo. Cobra do governo local, cobra do governo federal. Né? Mas eu espero que, no Linha do Amor, como você diz a história, Jorge ajeita ele, Jorginho vai ajeitar Lula. O povo já estava criticando o Janja porque ela estava com um vestido de 22 mil. Esse povo pensa que comunismo é dividir pobreza, né? Posso fazer a universal agora? Pode. A Ucrânia venceu a guerra? Essa foi pesada. Olha, a Ucrânia, você sabe que é a história da Ucrânia? A Ucrânia, vou puxar, como diz a história, a Ucrânia foi um ducado de um dos fundadores do mundo russo. Né? A Ucrânia sempre teve como característica básica, primeiro, foi e é um celeiro agrícola.
quem sustentou todas aquelas 15 repúblicas foi a Ucrânia. Tem muito solo riquíssimo. A Ucrânia, eu considero a Ucrânia a grande vencedora. Tá? Apesar de ter fisicamente ficar arrasada, mas do ponto de vista político, desmoralizou o governo central da Federação Russa. Se pensava que aquela guerra fosse ao estilo de Israel, a Guerra de 6 Dias, né? Uma guerra cirúrgica, rápida. Só que não foi uma guerra cirúrgica. Encontrou, primeiro, no nacionalismo ucraniano, forte, né? Obstáculo. E segundo, o homem lá não agradou a cúpula. Né? A cúpula da Rússia não se achou, porque dentro daquela cúpula ainda tem gente reminiscente do regime comunista da ex-União Soviética. Isso é uma surpresa, né, para o Ocidente. Então é isso. Para mim, a Ucrânia foi o grande vencedor, pelo cansaço. Agora, fisicamente, arrasou. Que aqueles que se mantiveram mesmo com a quebra da União Soviética, que conseguiram manter o tradicionalismo, né? O tradicionalismo em tudo. Elite, a alta, né, cúpula burocrática da época da União Soviética, quem ainda está vivo, está usufruindo ainda de tudo que tem direito. Né? E esse nacionalismo ucraniano foi uma surpresa para a Rússia? Foi, porque você sabe que ali são povos eslavos, né? Ucranianos, russos, poloneses, né? Pessoal da Moldávia, tudo são de um tronco só, eslavos. E o eslavo, ele tem um sentimento nacionalista fortíssimo. Teve bem esse sentimento. A ex-Yugoslávia, por exemplo, o nacionalismo ali pesa. Né? O nacionalismo. Desde a prévia da Primeira Guerra. Os sérvios, né? Os croatas, tudo ainda. Né? Então ali é o mesmo nacionalismo que tem. Só que boa parte da Ucrânia era formada por russos. Né? A parte ocidental, que estava atrelada à possível entrada da OTAN, né? E outra parte que era exatamente voltada para a comunidade dos Estados Independentes. Agora, falando de geografia física, Santana, e ainda com relação... É bom, cara, tem um cara que entende, né, bicho? O cara pergunta na ponta da língua, meu irmão. Diga. Porque quando o cara começa a embromar demais, eu já fico desconfiado. Rapaz, esse cara não entende, não. Aqui é na ponta da língua, viu, Dinho? Sem enrolação. Interrelacionando, ainda sobre a guerra da Ucrânia e Rússia, e interrelacionando com geografia física, os dois países se conhecem muito bem. Conhece que toda aquela região faz parte de uma planície aluvial. Planície aluvial são as planícies que são cortadas pelos rios. E os rios sedimentam, e dessa sedimentação dá origem a solos aluviais, solos ricos, né? Inclusive a Ucrânia tem um dos solos mais ricos do mundo, chamado Chernozion, Terras Negras da Ucrânia, especial. Então toda aquela região, do ponto de vista físico, se constitui numa planície, né, aluvial, de solos ricos. Né? E do ponto de vista geopolítico, né, você tem ali a Crimeia, que foi o início de tudo, do conflito, a Península da Crimeia. Estrategicamente, uma planície que os russos, a Federação Russa conseguiu, né, anexar, que é o embrião de todo o conflito, por volta da saída para o Mar Quente, porque a União Soviética nunca... O sonho da União Soviética é ter uma saída para o Mar Quente, que não tem. Em cima, congela, né, oriental, que dá para o Japão, congela. Então, a única saída que a Rússia sempre teve, desejou, é exatamente sair pelo Mar Negro, Estreito de Gibraltar, para chegar ao Mar Mediterrâneo. Inclusive, para você ter uma ideia, Estreito de Dardanelos, né? Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, um dos objetivos era exatamente consolidar o sistema pró-Moscou, né, que vinha sendo ameaçado, e outro era uma forma de ter uma saída para o Índico. Né?
Aí você vê que não dá realmente para dividir geopolítica de geografia física. E ele vai falando, a gente vai vendo o mapa, né? Só você falou do estreito de Gibraltar. Gibraltar. Não, Gibraltar não, estreito de Dardanelos. Bósforo e Dardanelos, né? Que vai para o Mediterrâneo. Está lá na entrada do Mediterrâneo. Ele estava comentando, a gente deu um aulão. Eu gostava muito de convidar Santana para os aulões, né? Eu me projetava a partir da imagem e da experiência de Santana, e ele sempre me apoiou muito nisso. Convidar um camisa 10, né? Eu sou da teoria assim que é muito fácil ser craque na pelada, né? Quando o time é bom, quando seu time Agora, é bom. jogar na seleção, eu prefiro ser o mais peba diante de um craque. Aí eu convidei Santana, em 2015 a gente deu um aulão, acho que foi na Federação Espírita, parece que lotou lá, e ele falou numa questão da Crimeia, e ele soltou assim: já teremos problema na Ucrânia. Isso ficou me martelando. Aí vem, né? Porque tem coisas que são praticamente assim, previsíveis de acordo com o rumo da política vai tomar. É preciso saber enxergar, né? E para saber enxergar, e tem todo Você tinha falado de questão da Caxemira, aí falou da Crimeia e falou que Ucrânia teremos problema no futuro. Mas porque ele já estava vendo que ele estava estudando, né? Porque sempre foi cobiçado ali. Cadê a estratégia, né? O russo. Mas o atual presidente da Federação Russa, ele saiu arranhado. Foi. Bastante arranhado. Né? Mas disse que ele está com câncer, você acha? Quem? O presidente da Federação Russa. E o outro da Ucrânia foi stand-up, né? O cara era comediante, né? Então nós temos lá na Ucrânia um comediante profissional. Você sabe que aqui ali, no Brasil um amador. Ali... Essa foi uma pimenta malagueta. Dessa tu concorda, Santana? Concordo. Santana, os professores que trabalharam com você, assim, que você sentiu, assim, que você apoiou e que você sentiu, assim, que foi, levou um bom caminho e que está aí engrenado, que são seus amigos de geografia? Geografia tem Tedinal, que Jesus já levou, tinha Ari Osvaldo, Ézio foi meu aluno. Ézio, rapaz, teve aqui. Ézio teve, foi o primeiro, né? Carlos Campos. Foi o primeiro. Ézio, você já deu a mão lá no CA, né? Já foi no CA. Que ele é contemporâneo de Mário Romero, então, né? Ézio. Ézio foi que eu gosto da aula. Gosto da aula e gosto de dinheiro, né? Porque não... Ninguém sabe de qual dos dois você gosta mais, né? Mas é competência, muito competente. Muito competente. Aí Carlos Campos, né, também passou a ser um parceirão também, né? Muito competente. É um gentleman. Rapaz, essa geração de vocês, todos são educados, é uma coisa impressionante. Não é só educado de saber tratar, é educado nos modos mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe conversar com um colega de profissão. Isso é uma coisa rara hoje, viu, Santana? Mas sim, raro, mas deveria, não sei, né? Deveria, não sei. Deveria sempre se encontrar, um encontro, tem redes sociais agora, vamos encontrar uma equipe. Mas a turma tem tudo para um lado, outro para outro. Agora, Santana, se for depender de confraternização com você por causa das redes sociais, a gente tá lascado, viu, bicho? Você não responde, pô. Porque às vezes eu tenho o danado do celular, às vezes dá uma preguiça. Mas você tá certo, senão a gente fica colado nesse negócio o dia todo, bicho. Você tá certo. Às vezes sou grosseiro. Acaba falando, passo 2, 3 dias sem falar. Vai depender também do dia, viu? A idade pesa, queira ou não queira. Eu estou nativo ainda, mas a idade já está pesando. Tem um dia que você entra uma dorzinha aqui, outra dorzinha lá. Professor do Pio 11, terceiro ano do Pio 11. Mas não para não. Quantos anos de Pio 11, Santana? 30. Ave Maria, olha. 30 anos de Pio 11. Você pegou a saída da Rui Carneiro para lá. Eu peguei. Se for fazer as contas, ele está lá mais tempo do que a Pio 11. Eu comecei no Pio 11, lá da Beira Rio. Na Beira Rio. Aí da Beira Rio, o terceiro ano passou o pátio ali do espaço cultural. Aí foi pro Bessa. Então, do ensino médio, só tem mais velho do que eu, Pedro Rogério.
Pedro Rogério, Pedro portuguesa. No mesmo meu tempo tem Ulisses, os três mais velhos. Eu, Ulisses, Pedro Rogério. O resto... Ulisses é uma figura. Né? Um abraço para o Ulisses aí. Aí pronto, tem 30 anos de Piúma. O Piúma está fazendo 40 agora. Mas de ensino médio, eu fui um dos pioneiros do ensino médio. Santana, até aqui... Aliás, eu sou pioneiro. Quando ela criou. A história de Piúma é interessantíssima. Piúma, Dona Zélia criou o ensino médio, tá? Para a filha não ir estudar em outro colégio, Carina. Aí começou o primeiro ano, eram 13 alunos. Tá? 3 ou 13? 13 alunos. Muito primeiro pouco, ano. né? Aí depois foi inchando, terminou. A gente chegou a ter 5 terceiros anos, 300 alunos no terceiro ano. Vai surgindo. Os colégios é aquilo que eu disse, colégio de uma pessoa é qualquer luxo. Surgiu um novo, teve uma proposta, entre aspas, da Finlândia, está todo mundo indo para lá. Todo mundo indo para a Finlândia. Agora quem jogou a pimenta foi você, viu, Santana? Né? Teve finlandês, todo mundo está lá para a Finlândia, né? Aí você disse que seu método é o quê? Santanês é o método? Santanês. E eu estava dizendo aqui, mas Santana, você já foi confundido com Paulo Freire já? Porque Papai Noel vai ser um bate-papo com Papai Noel. Paulo Freire. Quiseram eu ser um Paulo Freire, né? Não, mas tem muita gente dizendo por aí que não presta, não. Mas não tem atual situação. Paulo Freire, do cadão de boca cheia. Santana, qual a sua maior alegria em todo esse tempo de educação? Tem uma? Dá para dizer uma assim? Tem. Quando eu passei no vestibular, 1972. Foi a maior alegria na educação. Eu já era casado, né? Eu era casado, arranhava na sala de aula, dava uma aulinha. Eu morava na Avenida de Goiás, ali no bairro do Estado, eu era casado, eu não lembro como fosse hoje. Eu estava no vestibular, eu dei um chute na torneira do jardim. Cheguei meio chutado, né? Porque essa... Veio chutado, você acabou chutando. Eu morava na Goiás, tinha um cachorro, que o cachorro não é que me colocava para dentro. Eu chegava meio chutado, segurava no rabo do cachorro, o cachorro não estava. Ali, na Avenida de Goiás, foi onde eu conheci a esposa. Conheci lá na Avenida Goiás. E eu sei que foi quando eu passei. E o resultado, eu dei um tupicão na torneira, quebrei o cano. Passou 3 dias, a xeringa para cima. Isso foi, né? Também tem uma frustração. Uma frustração é aquela que eu lhe disse, não ensinar no Pio Décimo. Foi mesmo. Foi. Porque eu estava crente, fechava no ciclo, né? Mas se o Pio... vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o Ambrósio. Mas se o Pio Décimo me chamar hoje, você vai ainda? Não. Vai não? Não, vou não, porque é a estrutura. Tá? O aluno Pio Décimo é meio chicoteiro, como se diz, dá trabalho. E quem está lá com geografia hoje é um cara que te admira muito, né? Que é Paulo Vital. São Paulo, são os dois gêmeos. Paulo e Pedro de matemática. Por coincidência, aniversaria no meu dia de aniversário. É mesmo? É coincidência. Gente fina. Eu não toparia, não. Por exemplo, eu tenho um aluno do Pio 11, um aluno que me trata muito bem, me respeita, né? E eu não sei se no Pio 10 eu ia ser respeitado como eu sou no Pio 11. Pio 11 eu fui professor dos filhos, de filha, de neta, né? Vamos ler os comentários aqui. Tá bombando aqui o chat, muito comentário aqui. Posso começar? Claro. A maioria deles dos meninos lá da UEPB, né? Vocês falam da UEPB que Ficaram doidos. Ficaram doidos aqui. Primeiro, meu amigo Barra, inclusive um abraço. Meu amigo Barra tá em casa aí. Disse que ia vir aqui só para dar um abraço em Santana. Ia vir de Rio Tinto para cá dar um abraço a você, mas teve um contratempo. Que ele é da política lá, né? Ele, a esposa, aí sempre acontece nas entrevistas, né? E não pôde vir. Mas ele botou aqui, ó, minha admiração e respeito por esse grande professor. Talvez ele nem lembre de mim, é Rosnaldo, o nome dele, que eu até já tinha falado no dia que eu fui em sua casa. Talvez ele nem lembre de mim, afinal foram tantos alunos, mas o que importa é que eu não esqueço dele e nem de seus ensinamentos. Obrigado, mestre. Isso aí que é o gratificante, né? O professor leva da vida, né?
o reconhecimento. Né? Eu acredito que professor nenhum, sem o reconhecimento do aluno, não é professor. Para mim não é, né? Não é, não. Porque, por exemplo, eu agora, quando eu estive doente, acometido da cirurgia que eu fiz, quando eu bati no hospital, eu digo, aqui vai me dar bem. Que do quadro de médico até a enfermeira, tudo era ex-aluno. O Gross disse a mesma coisa. Tudo ex-aluno. Ex-aluno, enfermeira, ex-aluno, médico. Né? A Auricélia disse aqui, ó, a voz é a mesma. Saudades, professor. A Auricélia Souza Melo. Aí Rosnaldo continuou aqui, eles queriam muito ter ido hoje a João Pessoa, só para poder dar-lhe um abraço. Mas não Rio Tinto, né? Rio Tinto. Conhece Rio Tinto? Conheço Rio Tinto. Rio Tinto é Rio bom. Tinto, a terra do camarão, lá em cima. Do Cabaré? Camarão! Sim! Era do Cabaré também. Tinha uma família lá, que eu ia muito em Rio Tinto, a família Bessa, né? Família Bessa, né? Walter Bessa, Valdir Bessa. Mas eu tive bons alunos de Rio Tinto. Sim. Inclusive, eu orientei muita gente de Rio Tinto em monografias, né? Sobre, como é que diz, as feições urbanas de colonização alemã, de Ludwig, né? Que era Os um alemão, Ludwig, né? Família Ludwig, que tinha empresa lá. É bom você ter dito isso, e aí eu vou, quando eu chegar lá, o pessoal me chama assim, o pessoal não me chama, mas rapaz, como é que você fez isso? E que Rafael veio aqui foi dizer que na igreja de Rio Tinto tinha uns símbolos nazistas. Quando eu fui lá, o pessoal queria tirar meu couro. Mas tem, né? Fazer o quê? Inclusive, bom você ter tocado nesse assunto, porque lá em Rio Tinto, esses estudos sobre essa colonização praticamente foram esquecidos. Agora o pessoal só quer fazer estudos sobre os índios. E aí o período, que foi um período muito importante na história da cidade, que é o período de urbanização, que é... porque Rio Tinto cresceu em função da fábrica, da indústria. Exatamente. Né? Você pode ver a arquitetura todinha, a tijolo aparente. Aí o povo quer esquecer esse período que houve um processo de industrialização lá e tal, mas não pode. É como se a gente tivesse sido transportado do período indígena, né, dos nativos, que é muito importante essa história também, eu reconheço, para hoje. E cadê a presença dos Ludwigs? Cadê o processo fabril, que veio muita gente de fora, que justamente foram essas monografias que você orientou. Orientei muitas. Aí tem aqui Enéas Pereira, deixa eu ver aqui, Enéas Pereira. Pergunta a Santana, aí o pessoal já quer escandalizar, viu, Santana? Pergunta a Santana, da última cana que ele tomou em Serraria. Meu amigo Enéas. Enéas, eu fui seu orientador, tá lembrado da sua monografia sobre os engenhos de Serraria? Né? Essa monografia desapareceu, tinha tua monografia. Enéas fica me aperreando, mas eu vou achar, tá encaixada. Rapaz, é um prazer, né? Conterrâneo, amigo. Eu tive aí recentemente, né? Inclusive a nova arquitetura da praça, né? Mas é um prazer, né? Você está lembrando, está catucando o cão com vara curta, né? Mas a nova arquitetura da praça ficou boa? Ficou boa, ficou estilo bom, né? Inclusive recuperaram uma coisa que tinham derrubado, que é um coreto. Você sabe que uma praça de uma cidade interior é tudo. Né? Inclusive, eu orientei em Serraria, um menino de Serraria, sobre a praça, uma monografia. Na praça se discute política, futebol, religião, fofoca, né? Gestão. Então, a praça, a minha praça de Serraria é muito bonita. Né? E a praça é importantíssima, né? É isso aí, né? Gostei. Ele que me apresentou Serraria, inclusive. A gente fez um aulão, acho que você vai lembrar, com a família de Felipe Lucena, professor de física, que Douglas foi prefeito lá. Aí a gente subindo, aí ele falou, aqui é Serraria, minha terra e tal. Aí ele falou assim, você já teve em Bananeiras, Ginho? Eu falei, não. Você sabe por que chamam Bananeiras? Eu falei, não, quando a gente dobrar a curva, você vai saber. Aí começou. O Bananal. Aí falou, daqui a pouco tem uma pedra ali, aí tem uma pedra. Ali chama-se a Serra da Cachucha, subindo, que vai de Rua Nova até Bananeiras.
E meu pai é do lá, né? A minha família toda é de lá, apesar da família do meu pai. Eu estudei em Bananeiras, afinal de contas, o aprendizado, Bananeiras. Também pintei e mudei em Bananeiras. Diga isso. Foi. Bananeiras nessa época. Para você ter uma ideia, Bananeiras nessa época não tinha energia elétrica, não. Era mesmo. Não, era de motor. E era. 9 horas, apaga tudo. É mesmo? Acendedor de poste e tudo, cara. Quer dizer que o negócio ficava bom depois das 9. Aí decorrente, na escola pintava e rodava, né? Para você ter uma ideia, o Bacurau, que era o trem que saía aqui de Cabedelo, chegava em Bananeira por volta de 11h30, meia-noite. E saía de 4. E quando a gente vinha de Bananeira para uma pessoa, nós alunos, o trem ficava na estação e a gente ocupava. Quando o pessoal chegava, a gente estava tudo ocupado, enrolado com o pessoal, né, para descer. Esse tempo aí. Quando chegava em Camarazal, que é hoje Mulungu, para você ter uma ideia, que era um entroncamento, existia lá uma coisa que a gente adorava. Café, leite, queijo fresco. Eita, bom. E a gente, aluno de Bananeira, cadê dinheiro, né? A gente coagia, a dona do café, nós, se não quiser o café, a gente ostenta aqui. Você bota uma mosca no café aqui e diz que quer uma mosca, não sei o quê. Aí, quando a gente chegava, ela despachava logo a gente, para não ter problema, dava de café. E você estudava o que lá, sabe? Eu fiz o Capa-Gato, né? O Teca Agrícola. Você fez aquele técnico agrícola de Bananeira? Foi de Bananeira. Eu tenho o Teca Agrícola e tenho o Teca Industrial. O Capa-Gato. Mas o Teca Agrícola eu deixei. Também na época estava o Capa-Gato, o Teca Agrícola era para a extensão rural. Aí eu vim aqui para João Pessoa, preferi o Teca Industrial. Melhor. Aí Ezequiel, boa noite. Ezequiel foi seu aluno também. Boa noite, grande abraço ao professor. Só isso. Aí, Aniusca Maria filha. Tavares de Santana. É a filha? Mas não é Aniusca que é de administração, não, né? Não, ela é nutricionista. Nutricionista. O que é que ela diz? Deixo o meu registro sobre a minha admiração pelo ser humano e grande professor que és. Amo você, Painho. Não. Aí a entrevista acaba. Obrigado. É a que mora aqui? Não... É quem toma conta de mim. Oh, Santana ficou emocionado. ficou emocionado. Foco nele. Mas é isso. Por isso que Ela é emoção, mais né? velha, Santana. É mais minha caçula. É a caçula. Mais velha é a Ayala. Tem a Ayala, que é a mais velha. Tem o Asquim, que está na Espanha. Ah, que tá na Espanha. Tem o Aldri e tem o Nilska. Tudo no ar. E qual é que você gosta mais? Rapaz, todos eles. Né? Só minha mãe que dizia quem era. Todos eles. Que não era Agora, você. os homens sempre dizem que os pais têm admiração pelas filhas. Eu gosto de todos eles. Eu acredito. Minha mãe dizia que gostava mais da minha irmã, de Mônica, mas a gente sabia que gostava de todo mundo. É diferente, né? Gostar diferente para cada um, mas era gostar de todo mundo. Aí, sou o Off Ravi, que eu não sei quem é. Belíssima entrevista com o nobre amigo Santana. É Ravi, não sei se você conhece. É porque o nome aqui tá Sou Ravi. Sou Off Ravi, aí eu não sei quem é. Deve ser aluno teu do Pio Décimo, inclusive. Pelo nome. Não, Pio Décimo não. Pio 11. Pio Décimo é aluno que você me ensinou, né? Aí José Ailton, da Bahia da Traição, foi seu aluno também. Tocador de pagode, você animava mais. A gente subia cantando Madalena. Ela era diretora. A gente no pagode era uma tia da Madalena era diretora. Madalena. Ela mandou saber quem é o povo que sobe cantando Madalena toda sexta-feira. Era o povo É de carro, vale. E ela... Porque as aulas da sexta-feira da UEPB, na verdade, 9 horas não tinha mais. Era uma festa já. Mas a aula a gente ficava todo mundo ali na frente, ia para seu Luiz, tomava uma cachaçinha e tomava mesmo. Depois Madalena proibiu. Aí foi melhor para seu Luiz quando Madalena proibiu, porque comprava no contrabando. Aí ficou mais caro. Madalena, porque também tinha o professor Zé Renato, só dava aula bombadão, né? Esse amigo meu aqui, Barra, ele, quando ia apresentar seus seminários, ele comprava um tampico, tomava metade e botava outra metade de cana. Ele era muito tímido,
É para se soltar. Mas você vê, se você prestar atenção, o aluno da UEPB daquela época era muito mais interessado do que agora. Né? Porque boa parte. Porque houve uma época que começou a haver a elitização da UEPB. Né? Houve uma elitização da UEPB. Mas quando tinha. O nosso vestibular era por conta de lá, aí a gente angariava quem? A classe mais pobre, ficava do sítio daquele, fazendo um curso superior. Apegado, né? Aquele que queria. É o que queria, que vinha, né? É aquele que, quando ia às formaturas, as mesas eram cheias de baixo, fartas, que ele trazia a família toda. Né? Exatamente. Aí Barra aqui comentou, excelente entrevista, a turma de 98.2 de quê? 98.2 da UEPB teve a sorte de ter grandes professores, tais como Marceleusa, que você citou aqui, Renato, Paulo José, inclusive Paulo José foi teu professor também, Foi. Aqui, né? Carlos Belarmino, Jackson, Santana e etc. Tem mais comentário aqui. Esse é o verdadeiro grande encontro. Zé está dizendo aqui, Zé do Safado. Não fui aluno do professor Santana, mas hoje tenho o privilégio de ser genro e saber da grande admiração que muitos têm por ele. Quem foi que disse isso? Antônio Otávio Júnior. Santana é comentário, viu, bicho? Vai, manda. Aí. A turma 2000.1 também teve a mesma sorte, meu amigo Rosnaldo Barra, acrescenta o professor Fábio, além dos que foi o professor Fábio, que hoje eu acho que é professor da UFPB, não está lá na UFPB ainda. Eu tenho a impressão que ele está para a banda daqui, para Eu acho que Federal. ele está por aqui. Porque boa gente depois da UFPB veio para a Federal, né? Aqui para o UF? Sim, para a Federal. Sim. Aí, Zé, eu tô lembrando aqui que a gente subia cantando Madalena aqui. Essa foi ótima. Madalena, a gente só subia cantando. Aí disse aluno raiz, era cantando uma. Aí lembro de Edinaldo Carneiro. Foi professor lá? Edinaldo? Foi. Foi meu apadrinhado. Ah, foi? Foi, botei ele no IPEP. Eu lembro como fosse hoje. Vinha subindo, estava ali no Ponto Ferraz. Ponto Ferraz é a praça, né? Edinaldo, o que é que tá fazendo? Praça Vidal de Negreiros. Tu quer ensinar no IPEP? O quê? Desenho, rapaz. Ele disse, mas eu nunca ensinei desenho. Aprende, estuda. Ele começou com desenho depois. Né? Cresceu, fez curso de geografia. A gente chamava o Ed Tochinha. O Ed Tochinha é o seguinte. O fato é inusitado. Conte. Tochinha, né? O Ed Tochinha, Edinaldo, que tem no bom lugar. Ele andou fazendo umas besteiras, ele perguntou uns birôs dele e tocou fogo dentro de casa. Chegou uma época que a mulher jogou gasolina nele e quis tocar fogo nele. Aí... Mas quem juntou os birôs e tocou fogo nele? Aí a mulher, em retribuição, queria... Pegou ele e disse, vou tocar fogo em você. Aí o Ed Tochinha, né? Esse é Edinaldo Carneiro. Isso é bom de botar apelido no povo. Né? Não, porque isso foi o pessoal do IPEP. A turma do IPEP é um pessoal inusitado. A Emanuele aqui disse, mande um beijo pro meu tio Zé, grande professor, Manuel Tavares. Eu apadrinhei, gente fina, Manu, sacrifício, fez direito, sempre eu dei apoio, né? Sempre dei apoio. Manuele. Eita, cara, fica emocionado. Aí, o negócio Mas o bom disso tudo é que às vezes a gente bota para fora alguma coisa que ainda está engasgado, né? Mas que nesse período de ensino depois eu tenho mais alegria do que tristeza. Pouca. Né? Tristeza, às vezes, a gente não é tanto do ensino. Mas quando você está triste, você pega um bom aluno que bota você no canto do muro e pergunta, eu quero saber disso. Né? Porque aqui em João Pessoa sempre teve, Dinho sabe disso, aluno que estuda no colégio e traz questões de cursinho para o professor. Só para testar. Né? De gaveta. Né? Aí eu procuro e toda vez eu digo, vamos fazer o seguinte, está apressado? Não. Vamos fazer na hora do intervalo, você pede a hora do intervalo
e eu lhe explico direitinho. Em vez de dizer letra A, é letra B, assim, né? Gabaritar. Aí é por quadro, eu fiz muito isso. Aí os cabas, quase toda semana chegava um. E isso aí tem que explicar. Né? E vai pegando gosto, né? Vai pegando, né? Aí o testador, como se diz na gíria, vai terminando desistindo. Ele responde tudo. E daqui a pouco você vai trazendo ele para você. Ele vai desistindo. Porque eles são encomendados por outros professores. Porque o aluno, você tem que conhecer o aluno para chamar. Rapaz, o aluno é violento, rapaz, não sei o quê. Não. Você que não sabe lidar com ele. Né? Boa. Você que não sabe lidar. Santana sempre teve essa benevolência, né, de conseguir atrair o aluno. A gente estava conversando antes, por você conseguir perceber o ponto fraco dele. Que é no ponto fraco dele, que é a abertura. Que você se fortalece, né? Se fortalece. Né? E às vezes é o seguinte, hoje está em minhas mãos já a terceira geração. Pai, filho e neto. Aí para o neto eu digo, rapaz, meu avô. Eu falo teu avô. Né? Teu avô era melhor que tu. Vou logo lá dele, falo de pai, teu avô. Não vai nem de pai, pode ser que ele não goste do pai, né? Vai logo do avô. Fui logo, mas rapaz, logo. Como era avô, eu disse, melhor do que tu. E que? Aí lá vamos explicar isso, mas também a época convidava ele a ser melhor do que você. Né? Mas tem gerações aí. E às vezes hoje mesmo, se tem referencial, Santana está ensinando geografia ainda. Né? Santana ainda está ensinando geografia. Não. Tem uns que chegam e dizem, minha filha está com você, viu, Santana? Quantas vezes acontece isso? Isso é muito bom. É a segurança, é a confiança. Né? É o chão. É orgulho, né? Santana, muitíssimo obrigado, viu? Foi um imenso prazer. Eu que agradeço, de todo coração, participar. Né? Às vezes, se você quiser, pode contar comigo que não só para a geografia, mas para outros bate-papo desse, estarei aqui. Gostei demais, viu, Santana? E você é um professor muitíssimo querido, viu? Eu não preciso nem dizer isso, né? Pela quantidade de comentários aqui que ele recebeu e pela quantidade de comentários que eu recebi no inbox, né? Eu já sabia disso. E é muito interessante porque o pessoal duvidando se você viria ou não. Eu tirei aquela foto na sua casa para eu ver que você ia vir, pai. Que bom. Grandes professores hoje. Eu postei no meu Instagram, aí Edson Rangel, que é o professor e coordenador do Motiva, falou, rapaz, eu tenho que assistir. O Rodrigo Leite também, de geografia. O pessoal, porra, Santana. Aí a filha assistiu, a outra deve ter assistido, o outro assistiu, a minha filhada assistiu, pronto, aí vai emocionar. Depois, né? Chegando hoje, tem que comemorar, será que sai? Dinho, mais uma vez, obrigado pela participação e pela ponte, viu? Dinho é o nosso diplomata aqui. Quando professor sempre foi. Né? Quando tem um professor que é difícil de ver, Dinho, fala com fulano, bicho. Eu nem falo, vai lá, fala com fulano, vê se ele vem. A próxima batalha agora quem é? Motinha. Não, Motinha já tá certo. Motinha trabalha Pode comigo. ser o velho safado do irmão. Mota é linda de morrer, ele vai contar aqui. Ele conversou, eu disse que você viria. Aí mostrei a de Ambrosio pra ele, ele disse, aí ele ficou louco, né? Ele disse, meu amigo, eu tenho que ir pra esse negócio. Ailton Mota. Ailton Mota vendia frutas, ele tinha um balcãozinho de fruta no muro do Cerrado. No muro do Cerrado. Aí desapareceu o professor de inglês. E a médica disse, tu ensina inglês? Eu te ensino. Então amanhã você vem dar aula. Aí Pompeu contestou. Rapaz. Ele contou exatamente essa história. Rapaz, o professor de inglês, um cara que vem de fruta, para você ver, acaba de um potencial estranho. E safado. É safado, né? Botinha característico, o langanho. Isso é um langanho. Bota um langanhozinho aí, professor, com langanho. Né? E ele
Ele contou essa história e disse que foi pro IPEP, parece. Foi. Se quiserem negociar, ele foi pro IPEP. Do lado, né? Aí depois. Foi, quando chegou. Aí chamaram ele pro CA e ele disse: é tanto. Ele foi com o pé no bucho. Aí ele disse: botei o preço lá em cima e pagaram. Aí a médica disse: tá vendo como pegou? Você tem que chamar o menino logo. Tira do teu Prolabore agora. Mas vai vir, eu acho que a próxima batalha acho que é Luimar, viu? Luimar. Luimar Cavalcante, meu compadre. É teu compadre? É padrinho ele e Marta. Luimar. Marta, né? Porque Marta, na verdade, é Benedita. E chama de Marta? Minha comadre Benedita. Vou atrás do Luimar, viu? Tu traz o Luimar. Nosso diplomata. Se souber isso, vou atrás do Luimar. Ele atrás de mim, não. Tem esse negócio, né? Mas se disser que tem o cozinho, o neguinho vem. O neguinho Não, agora já tá. Não tem história. Lá em Luimar sempre se notabilizou, inteligente, notabilizou pelos cálculos. E lá na escola técnica, quando a gente fazia, que a gente fez estrada, o professor era Amaral Marinho, né? Do Porto de Cabedelo, das Docas, ensinava matemática, né? Muito duro. Ele chegava detrás da prova de Luimar, dava uma olhadinha, e chegava detrás da minha prova, não está pegando nenhum número. Ele vai ser de novo. Né? Eu tenho uma história da escola técnica, ninguém tem. Não tem uma estátua, chama-se bizu. Aquele bizu, quando a gente estava no segundo ano, nesse tempo existia segunda época, ficou uma turma. Então revezava no banco, todo dia para pegar o stencil da prova de matemática de Ivon Rabeiro Lobo, que era o professor. Era resultado. O stencil, aquele cheirinho. Aí resultado, o nome de bizu, ainda está lá o cabelo com a caixa de bizu, né? Aquele bizu é na minha época, 60 e... Do mimeógrafo, né? Não, o bizu, o cabelo com cassete assim, uma figura que tem. É daí que vem o nome bisurado, sabe? Bizu. Sou Off Ravi respondeu aqui, ó. Sou o Vértice. Professor Wértice, de física, que a gente estava falando agora. Foi? Foi. Pronto, massa. Que estudou junto, na mesma turma do filho do Luimar. Que massa. Andrei. Cara. Que massa, um abraço. Andrei. Aí Rosinaldo Barra aqui está dizendo: o professor de inglês é um vendedor de frutas? Sim, Barra, mas aí já é uma outra história. Vamos segurar a audiência. Inclusive, vamos aproveitar para se inscrever no canal para dar um igual, ver se a gente consegue um patrocíniozinho, né, Santana? Mas o de Luimar agora tá fácil ele ver, a gente mostra de Santana. A gente tá fazendo assim, Santana. A gente traz você, aí faz. Aí, Luimar, quem é amigo do Luimar? Santana. Santana já foi, já. Né? Ó, Luimar, Santana já foi. Tu não vai, não? Tu é mole? É fácil, vai? Tchau, só mole o quê? Tá pensando o quê? Aquele jeito dele. É um dos únicos professores da ativa que dá aula de giz. Sabia? Departamento de física, ele dá aula ainda de quadro e giz. Ali na central de aula. Dirigindo para Bananeira, a gente deu aula junto com Bananeira, com o Luimar. E o quadro dele Aí eu o quadro dele é espetacular. encostei assim a mão na perna dele, aí eu achei que ele estava dormindo, ele olhou para mim e falou: pelo menos pinte as unhas. Facinho, né? Ele faz assim. E ele tem uma técnica que quando ele vai meter, vai criticar o cara, ele começa botando o cara lá em cima. Né? Aí depois ele, mas aí ele só diz uma coisa contrária, mas essa coisa contrária que ele diz acaba com tudo que ele fez de elogio pro cara, né? Então vamos ver se a gente traz o Luimar aqui. Santana, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Uma grande honra você. Eu agradeço. E sua filha da Espanha pode acompanhar pelo YouTube. Tá certo. Eu acho que ela já está acompanhando, inclusive. Viu? Eu mandei. As duas mãos, que uma mão só é pouco. Vamos aqui também. Vocês são muito legais. Agora você vai ter que vir aqui uma outra vez. Quando o Luimar vier, eu vejo dar o negócio. Você tem que vir trazer aquelas fotos que você mostrou. Trago. Que hoje você esqueceu. Foi. Então, beleza. Vamos finalizar, né? Tá bom, né? Diálogos 83, sempre um papo divertido e instrutivo. Papo com gente fina, elegante e sincera. Que é divertido e ainda te deixa mais inteligente e mais bonito. Até a próxima edição.